Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje eu vou falar sobre a diferença do medo e da ansiedade. É o seguinte, o medo é um pouquinho mais fácil de descrever, né? Vou falar as duas de maneira bem simples. Mas o medo é assim, ó. Por exemplo, você chega numa pessoa e pergunta para ela, do que você tem medo? Aí a pessoa pode falar assim, eu tenho medo de rato, tenho medo de cobra, tenho medo de aranha, tenho medo de ladrão, tenho medo de morrer, tenho medo de andar de avião. O medo é mais simples de descrever porque a gente pode se imaginar fazendo aquilo e a pessoa também fazendo aquilo, né? Então é algo mais real, assim, né? Mais visível, digamos. Agora, a ansiedade, às vezes, nem sempre é visível. Você pode perguntar para uma pessoa por que ela é ansiosa, às vezes ela pode dar uma explicação bem prolongada, e às vezes você pode nem estar entendendo o motivo real, e às vezes a pessoa nem sabe o porquê tem esse transtorno de ansiedade e o que acontece com ela. Ansiedade a gente fala que é uma coisa mais subjetiva, né? O que é isso, subjetivo? Uma coisa mais pessoal, uma coisa mais dela. Então, por isso que fica tão difícil às vezes a pessoa explicar do que ela tem medo, ou às vezes explicar o porquê que ela tem um transtorno de ansiedade, que realmente ela nunca sabe. Mas tem casos também que a pessoa pode ter o medo e não saber explicar o porquê tem desse medo. Porque às vezes ele pode estar atrelado a outro sintoma. Por exemplo, ele pode estar associado a um transtorno de ansiedade. Como assim? Às vezes a pessoa tem medo de passar, vamos supor, por baixo de um viaduto, né? O viaduto em si, ele não oferece perigo algum, né? A gente passa por ele, é um pedaço que vai ficar escuro no nosso caminho. Mas para a pessoa que tem a síndrome do pânico ou algo do tipo, pode ser muito assustador para ela. E só ela realmente sabe o porquê disso ser tão ruim para ela. E daí é uma coisa muito pessoal dela. Vamos supor outra situação. A pessoa tem uma fobia social, né? Que ela não consegue ficar no meio de muita gente, que vamos supor que ela tem medo de ficar no meio da multidão. A multidão também, por si só, se não for algo agressivo, do tipo assim, não vai fazer mal para ela. Mas elas têm os motivos, ela tem o motivo dela, ou os motivos, né, dela, para estar tendo medo dessa situação, evitando essa situação. Então, às vezes, o medo e a ansiedade, eles se associam, né? Piorando ainda mais o transtorno de ansiedade da pessoa. E quem que se identificou nessa situação, o que pode estar fazendo? A pessoa pode estar escrevendo, né, numa folha de papel qualquer, do que ela tem medo. Às vezes ela pode ter ansiedade e nem estar sabendo, ou às vezes ela pode achar que é ansiedade, mas é um medo de alguma coisa e nem ficar sabendo também. Então ela escrevendo fica algo mais claro daí. E ela pode colocar para fora, e quando a gente coloca no papel, ela fala, nossa, olha só, era isso que eu estava sentindo, agora parece que fica mais claro pra gente, né? E daí ela pode estar mostrando para quem quiser, ou jogando fora também, se não quiser, ou mostrar para o amigo de confiança, ou para o psicólogo dela, ou para o médico de confiança. Tem que ser alguém que não vai julgar ela e entender o ponto de vista que ela está vendo essa situação. Então tá bom, gente? Tchau e até mais.